No silêncio do céu, entre luzes que ultrapassam a compreensão humana, existe um mensageiro cuja presença inspira temor e esperança. Gabriel não é apenas um anjo entre tantos. Ele carrega a palavra de Deus, a vontade do Criador, e cada mensagem que entrega tem o poder de transformar destinos e revelar segredos que ultrapassam o tempo. Sua figura é serena e imponente, sua voz ecoa com autoridade e ternura, e onde ele aparece, o mundo humano sente a intensidade da presença divina. É através de Gabriel que Deus fala diretamente ao coração daqueles que devem ouvir suas instruções e compreender seus desígnios. A história que se desenrola agora é a de um mensageiro que, com coragem e fidelidade, foi escolhido para guiar e iluminar os caminhos de homens e mulheres que, mesmo diante da incerteza, precisavam da revelação celestial. Daniel, um homem marcado pela fé e pela dedicação à oração, vivia momentos de profunda angústia diante das incertezas do seu povo. Em noites de vigília, enquanto buscava compreender os mistérios que o cercavam, suas súplicas subiam aos céus como fumaça perfumada, pedindo direção e clareza. Então, em meio ao silêncio de suas preces, uma luz começou a brilhar diante dele. A figura que surgiu era impressionante, envolta em esplendor e autoridade, trazendo consigo não apenas palavras, mas o peso do futuro. Gabriel estava diante de Daniel para revelar visões que ultrapassavam qualquer compreensão humana, mostrando reinos que se ergueriam e cairiam, profecias que moldariam gerações e eventos que dariam forma ao destino de seu povo. Daniel, atônito, sentiu seu coração tremer diante da magnitude da revelação. Mas, ao mesmo tempo, uma paz profunda começou a envolver sua alma, pois entendia que não estava sozinho. Cada palavra de Gabriel era um chamado à coragem e à fé, uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a mão de Deus guiava e protegia. As visões eram complexas e cheias de simbolismos, mas Gabriel guiava Daniel com paciência, explicando o significado de cada detalhe e mostrando que mesmo os reinos mais poderosos e as maiores provações estavam sob o controle divino. Daniel, mesmo temeroso, compreendia que aquelas palavras não eram apenas previsões, mas instruções para manter a fé firme, a esperança viva e a obediência a Deus inabalável. O mensageiro não se limitava a revelar o futuro. Ele fortalecia a alma de Daniel, encorajando-o a permanecer fiel diante de adversidades que pareciam impossíveis de superar. A cada visão, Daniel sentia o peso da responsabilidade, mas também o conforto de saber que Deus estava presente, usando Gabriel como instrumento para comunicar verdades que jamais poderiam ser ignoradas. Enquanto as revelações se desenrolavam, Daniel observava como a presença de Gabriel não apenas instruía, mas transformava seu próprio espírito. Ele sentia uma conexão direta com o céu, uma certeza de que suas preces eram ouvidas e que cada evento, mesmo os mais assustadores, tinha um propósito divino. A fé que antes oscilava agora se tornava sólida como rocha, e o homem que antes se via pequeno diante do mundo, agora compreendia que estava protegido por uma força que transcende tudo que é terreno. Gabriel não apenas entregava mensagens, ele inspirava confiança, coragem e uma esperança que não podia ser destruída por nenhum obstáculo humano. Ao final daquela vigília, Daniel permaneceu em silêncio, refletindo sobre tudo que havia recebido. Cada detalhe, cada símbolo e cada palavra se gravavam em sua mente como um mapa divino para guiar sua vida e a de seu povo. Ele compreendia que, embora os desafios fossem inevitáveis, a presença de Gabriel ao seu lado era um lembrete constante de que Deus não abandona aqueles que o buscam. E assim, naquele instante de revelação e reverência, Daniel sentiu o peso e a responsabilidade de transmitir o que aprendera, sabendo que a mensagem do céu não poderia ser ignorada.
O mensageiro silencioso e majestoso desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido, deixando em Daniel uma fé fortalecida e um coração preparado para enfrentar qualquer provação. Gabriel, cuja missão é levar a palavra de Deus aos homens, continuava seu papel entre os céus e a terra, pronto para aparecer onde fosse necessário, trazendo não apenas respostas, mas esperança, coragem e a certeza de que a presença divina nunca falha. Cada mensagem sua é uma ponte entre o humano e o divino, entre o presente e o futuro, lembrando que mesmo diante de incertezas e medos, a fé pode iluminar o caminho e transformar vidas para sempre. No silêncio do templo, entre aromas de incenso e a serenidade das orações, Zacarias dedicava seus dias e noites à adoração e à reflexão sobre o povo de Deus. Seu coração, embora fiel, carregava uma mistura de esperança e dúvida, pois os anos se passavam e a promessa de Deus sobre a vinda do precursor do Messias parecia distante. Ele não esperava ser chamado pelo céu de maneira tão direta, mas naquele instante, enquanto cumpria suas funções sacerdotais, uma luz intensa iluminou o espaço sagrado e uma figura se fez presente diante dele. Gabriel, o mensageiro divino, estava ali, trazendo uma mensagem que mudaria para sempre o destino de Zacarias e de toda a humanidade. A presença do anjo era imponente e serena ao mesmo tempo, irradiando autoridade e ternura, fazendo com que o coração de Zacarias oscilasse entre o medo e a reverência. Gabriel anunciou que a esposa de Zacarias, Isabel, daria à luz um filho que seria grande aos olhos de Deus, destinado a preparar o caminho para o Senhor. Zacarias, tomado pela incredulidade, sentiu seu corpo estremecer e sua mente se perder entre o assombro e a dúvida. Ele questionou, com toda a humildade e sinceridade, como aquilo poderia acontecer, dado que a idade avançada de Isabel tornava o impossível humano. Gabriel, com paciência e firmeza, respondeu que nada é impossível para Deus e que aquela criança teria uma missão única e sagrada. O mensageiro explicou que o menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, dedicado a conduzir os corações do povo de Deus, preparando-os para receber o Messias. Cada palavra pronunciada por Gabriel carregava peso e significado, deixando Zacarias em profundo silêncio, refletindo sobre a magnitude da promessa divina. A incredulidade de Zacarias teve uma consequência imediata. Gabriel o fez ficar mudo até o nascimento do filho, como sinal da veracidade da mensagem e da necessidade de fé inabalável. Esse silêncio forçado se tornou um tempo de introspecção e transformação interior. Zacarias, mesmo sem poder falar, começou a compreender a profundidade do chamado de Deus, reconhecendo que suas dúvidas eram humanas, mas que a obediência e a fé precisavam ser absolutas. Ele experimentou uma mistura de temor, expectativa e alegria silenciosa, enquanto o mensageiro celestial desaparecia gradualmente, deixando atrás de si uma luz que continuava a brilhar na mente e no coração do sacerdote. Nos meses que se seguiram, Isabel engravidou conforme a promessa e Zacarias testemunhou o cumprimento da palavra de Deus. O silêncio que carregou serviu como lembrete constante de que a fé não depende de compreensão imediata, mas de confiança naquilo que é divino e eterno. Quando finalmente João nasceu, o povo se reuniu para celebrar, e Zacarias, mesmo sem palavras, experimentou uma alegria tão intensa que parecia falar por si mesma. Ele havia sido escolhido para receber uma mensagem que conectava o passado, o presente e o futuro, tornando-se testemunha direta da intervenção de Deus na história humana. O nascimento de João Batista não foi apenas um evento familiar, foi um ponto de virada espiritual. O menino cresceu sob a promessa de Deus, destinado a preparar os corações para o Messias, sendo um farol de orientação e coragem para todo o povo. Gabriel, embora invisível para a maioria,
continuava sendo o elo entre o divino e os homens, lembrando que cada mensagem enviada pelo céu tem propósito, direção e poder transformador. A fé de Zacarias, fortalecida pela experiência direta com o mensageiro, tornou-se exemplo de obediência e confiança inabalável, mostrando que a voz de Deus sempre se faz ouvir, mesmo através do silêncio e da espera. À medida que a história de Zacarias e João se desenrolava, ficava claro que Gabriel não era apenas um mensageiro de palavras, mas um agente de transformação, capaz de tocar corações, inspirar esperança e preparar o caminho para acontecimentos que mudariam o mundo para sempre. Cada visita sua lembrava que Deus se comunica de maneiras misteriosas, mas sempre com precisão, amor e propósito, guiando aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer. A mensagem de Gabriel ecoava além do templo, atravessando os tempos, e convidava todos a confiar na providência divina, pois mesmo quando o impossível parece inatingível, Deus permanece fiel e ativo em sua obra. Em uma cidade tranquila da Galileia, vivia uma jovem chamada Maria, humilde e de coração puro. Sua vida era simples, marcada pela devoção e pela espera silenciosa da vontade de Deus. Ela não imaginava que seria chamada para um propósito que mudaria a história da humanidade. Em um momento inesperado, enquanto pensava sobre sua vida e seu papel no mundo, uma luz mais intensa que o sol iluminou o espaço ao seu redor, e Gabriel apareceu diante dela. Sua presença irradiava autoridade e ternura, transmitindo uma sensação de reverência e esperança ao mesmo tempo. Maria, tomada pelo espanto, sentiu seu coração acelerar e seu corpo tremer diante da magnitude do encontro. O mensageiro de Deus, com voz calma e firme, comunicou a mensagem que transformaria para sempre a vida da jovem e do mundo. Ela seria a mãe do Salvador. Maria, embora assustada, ouviu atentamente as palavras de Gabriel, que explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e que o filho que carregaria seria chamado Jesus, Filho do Altíssimo. Cada palavra do mensageiro parecia penetrar profundamente em seu coração, trazendo uma mistura de medo, humildade e uma fé crescente. Gabriel falou sobre o propósito divino da criança, revelando que sua vinda traria esperança, salvação e a promessa cumprida de Deus para toda a humanidade. Maria refletiu sobre a responsabilidade imensa que lhe era confiada, sabendo que aceitar aquele chamado exigiria coragem, fé e total entrega à vontade divina. Apesar do choque inicial, uma confiança silenciosa começou a se formar em seu coração, uma certeza de que, embora desafiador, o plano de Deus era perfeito. Enquanto Gabriel detalhava o futuro e a missão do Filho de Deus, Maria compreendeu que sua vida jamais seria a mesma. Ela passou a ver cada momento com novos olhos, entendendo que sua existência agora estava entrelaçada com o cumprimento das promessas divinas. O mensageiro não apenas anunciava a notícia, mas também fortalecia a alma de Maria, preparando-a para os desafios e alegrias que estavam por vir. Cada gesto e palavra de Gabriel eram instrumentos para incutir fé, coragem e aceitação no coração da jovem, lembrando-a de que Deus sempre guia aqueles que confiam plenamente nele. Maria, com humildade e fé, respondeu ao chamado divino, aceitando a missão com um coração disposto e uma alma firme. Ela disse sim à vontade de Deus, demonstrando que a fé verdadeira exige coragem, confiança e entrega total. A decisão de Maria não foi apenas um ato de obediência, mas uma demonstração de amor e devoção que ecoaria através dos séculos. A presença de Gabriel, embora breve, deixou uma marca indelével, transformando o cotidiano da jovem em um palco para a manifestação do divino. Cada palavra e gesto do mensageiro reforçavam que a história de Deus se cumpria através daqueles que se entregam completamente à sua vontade. Nos dias seguintes, Maria refletiu sobre o encontro, sentindo-se honrada e fortalecida.
A promessa do nascimento do Salvador trouxe uma luz nova à sua vida, uma esperança que não poderia ser apagada pelo medo ou pela incerteza. Gabriel, embora invisível na rotina diária, continuava sendo uma presença simbólica, lembrando que Deus envia sinais e orientações àqueles que o buscam com sinceridade. A fé de Maria se tornou exemplo de coragem, aceitação e confiança, mostrando que mesmo diante de situações incompreensíveis, a entrega à vontade divina gera força, transformação e paz interior. À medida que o tempo avançava, a história de Maria e do Salvador se desenrolava, revelando que cada intervenção de Gabriel não era apenas uma mensagem, mas um ato de conexão direta entre o céu e a terra. A vida da jovem estava agora entrelaçada com o plano eterno de Deus, e sua resposta ao chamado divino ecoaria através de gerações, inspirando fé, esperança e confiança na providência divina para todos aqueles que estivessem dispostos a ouvir e obedecer à voz do Senhor. Mesmo depois que suas aparições mais conhecidas se completaram, Gabriel continuava sua missão entre o céu e a terra, silencioso, mas sempre presente, levando a palavra de Deus aos corações preparados para ouvir. Seu legado não se limitava às mensagens entregues a Daniel, Zacarias ou Maria. Cada intervenção sua era um lembrete de que Deus age no mundo de formas que ultrapassam a compreensão humana. Ele não apenas anunciava acontecimentos futuros, mas fortalecia a fé daqueles que o buscavam, mostrando que coragem, obediência e confiança no divino são caminhos que transformam vidas e destinos. Cada palavra que Gabriel transmitia carregava peso, propósito e a certeza de que Deus permanece fiel, mesmo quando o impossível parece insuperável. Ao observar os efeitos de suas mensagens, Gabriel entendia que seu papel ia além da entrega de palavras. Ele inspirava ação, esperança e mudança. Daniel recebeu visões que moldaram sua compreensão sobre a história e os reinos do mundo, aprendendo que a fé precisa resistir às adversidades. Zacarias, mesmo em silêncio, experimentou a confirmação da promessa de Deus e a alegria de testemunhar o nascimento do precursor do Messias, aprendendo que a confiança no Senhor traz força mesmo nos momentos de dúvida. Maria, com sua resposta corajosa, mostrou que aceitar a vontade de Deus exige entrega total, mas resulta em transformação, esperança e realização de propósitos eternos. Gabriel, ao longo de sua trajetória, se tornava assim o elo vivo entre o divino e a humanidade, conectando corações e mentes à vontade do Criador. O legado de Gabriel se manifesta também na forma como os homens e mulheres de fé respondem às mensagens de Deus em suas vidas. Ele lembra que a comunicação divina não é sempre clara ou imediata, mas que aqueles que perseveram na oração, na vigilância e na obediência receberão orientação e força. Cada intervenção de Gabriel, cada anúncio ou revelação é uma oportunidade para reforçar que a providência de Deus é constante e que ninguém que busca a verdade, a coragem e a fé está sozinho. Ele atua silenciosamente, mas seu efeito ressoa ao longo dos séculos, inspirando confiança, esperança e perseverança em todos que se abrem para ouvir e seguir o caminho de Deus. Além disso, Gabriel simboliza a conexão entre o celestial e o humano, mostrando que mesmo as pessoas comuns podem ser instrumentos de grandes mudanças quando atendem à chamada divina. Ele inspira a coragem de enfrentar desafios impossíveis, a paciência diante da espera e a fé nos momentos de incerteza. Sua presença lembra que a história não é escrita apenas por homens, mas guiada pelo propósito de Deus, que usa mensageiros para transmitir instruções, revelações e conforto àqueles que o buscam. O impacto de Gabriel vai muito além de palavras ou eventos específicos. Ele representa a mão ativa de Deus em nossas vidas, sempre pronta para guiar,
proteger e transformar. À medida que a humanidade continua a trilhar seu caminho, as mensagens de Gabriel permanecem como faróis de esperança, coragem e fé. Cada história de obediência, entrega e confiança nos recorda que o divino se comunica com aqueles que estão dispostos a ouvir, e que a presença de mensageiros como Gabriel é uma prova da atenção constante de Deus às necessidades humanas. Ele é símbolo de que, mesmo nos momentos de maior dúvida ou dificuldade, a mão de Deus se estende para guiar, instruir e fortalecer. Através de suas aparições e palavras, Gabriel deixa um legado eterno, que a fé, a obediência e a coragem são capazes de transformar vidas e preparar o caminho para o cumprimento das promessas divinas, lembrando que cada um que busca a Deus encontrará orientação, proteção e esperança, independentemente das circunstâncias. Gabriel continua assim como o mensageiro eterno, cujas mensagens ultrapassam o tempo e as gerações, conectando o céu e a terra, inspirando humanidade, fé e esperança. Seu papel é lembrar a todos que, mesmo quando o impossível parece inatingível, a intervenção de Deus nunca falha, e que a obediência e a fé podem abrir portas para milagres, revelações e a transformação que somente o Criador é capaz de realizar. Seu legado é atemporal, e a história de sua missão permanece viva em cada coração que escolhe ouvir a voz de Deus e seguir o caminho da verdade e da luz.